Aula número 83. Análise sintática. O sujeito da oração. Círculo vicioso. Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela? Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Como nós dissemos, a aula de número 82 em diante, pelo menos umas 20 aulas, serão de análise sintática. Então, quem quer assistir ao todo, inicie com a aula número 82. Análise sintática é importante. É importante para entender o que está escrito. Eu afasto do elemento decoreba, meramente o elemento racional. E através desse elemento racional, o aluno que vai prestar um concurso vestibular, um concurso público, o advogado, que é minha profissão, que geralmente escreve toda hora e requer, a justiça, que emite seus pareceres, suas sentenças, o advogado em sua defesa no tribunal, todos nós precisamos estudar análise sintática. Hoje só falaremos do sujeito da oração. Não é para decorar nada do que eu vou dizer, é para acompanhar o meu raciocínio. Nada de memorização. O sujeito é o termo da oração de quem se declara alguma coisa. Declara-se alguma coisa de alguém ou de um ser inanimado. O sujeito é quem recebe essa declaração. Se eu digo, o sono é o prelúdio da morte, a quem foi feita a declaração de prelúdio da morte? Ao sono? Ele é o sujeito da oração. Então vamos conversar sobre esse sujeito da oração. É matéria de vestibular, às vezes cai nos exames vestibulares, mas vamos fazer com calma uma aula inteira sobre o sujeito da oração. O sujeito da oração, ele pode ser total ou núcleo. É um primeiro conceito. Total é o sujeito com todos os seus modificadores. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Observe. Um célebre poeta polaco descreveu uma floresta encantada de seu país. Qual é o sujeito total? Um célebre poeta polaco. Mas qual que é o núcleo? Qual é a parte mais importante dessa expressão? Um célebre poeta polaco.
poeta. Os outros são adjuntos adnominais ao sujeito. Esse é o núcleo do sujeito. O sujeito pode ser ainda, eu vou insistir, não é para decorar, é para acompanhar o raciocínio. Claro, oculto, simples, composto. O que seria sujeito claro? É aquele que está escrito na oração. Está escrito no texto. A lua reflete a luz. O sujeito está escrito, a lua. Mas se eu digo, que queres de mim? Qual é o sujeito? Não está escrito. Está subentendido pela flexão verbal. Queres? Tu é o sujeito da oração. Oculto. Alguns gramáticos que admitem que nem nesse caso é oculto, porque a flexão verbal está dando o sujeito da oração. Queres é a terminação do tu. Mas o sujeito pode estar subentendido. Está oculto porque foi manifesto anteriormente e volta a aparecer oculto, se assim eu posso dizer, em seguida. Então a flexão verbal subentende-se nas flexões verbais todo sujeito oculto. O sujeito simples, quando existe um só núcleo composto, dois ou mais núcleos, e o verbo se conduz para o plural. Vamos a algum exemplo. A lua fascina os jovens. Sujeito simples. A lua. Digo agora, a lua e as estrelas fascinam os jovens. Sujeito, lua e estrelas. Por conseguinte, o sujeito é composto. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que não precisa, não determina com exatidão o sujeito. Eu digo, falam de você. Eu não coloquei o sujeito. É uma indeterminação. Dizem que Cristo nasceu em Belém. Que nasceu em Belém é Cristo. Mas dizem. Não determinei. Se eu quero insistir, você atende um telefone e fala para o colega, chamam-te ao telefone. Esse chamam no plural não é porque são 2 ou 3 pessoas que estão chamando. É plural por indeterminação. Essa é a ideia da terceira pessoa do plural, quando eu não quero identificar o sujeito. Brigaram no pátio, votaram em branco e ficam por isso mesmo sem determinar quem. Sujeito indeterminado. O sujeito ainda é indeterminado por um verbo intransitivo junto à partícula se, porque não me interessa a falar qual é o sujeito. Vive-se bem no Chile. Indeterminado. Pode subentender chilenos, mas não está escrito isso. Vive-se bem no Chile. Ia-se pelo campo, voa-se pelo espaço. Verbo intransitivo. Se o verbo for transitivo indireto, ocorre a mesma coisa. Sujeito indeterminado. Aquele que exige preposição. Eu digo, assiste-se a bons jogos. Sem falar quem. Digo, precisa-se de jovens. Digo, depende-se dos pais. Digo, aspira-se a diplomas. O sujeito é uma indeterminação. Mas aqui o bicho pega um pouco. É preciso cautela. Porque se o verbo for transitivo direto, com a partícula se, o verbo está na voz passiva. Existe sujeito com o qual ele concorda. Essa é a diferença.
cobrem-se botões, ou seja, botões são cobertos. Partícula C, partícula apassivadora. Consentem-se palestras, palestras são consentidas. Amam-se os esportes. Observe que eu estou fazendo de propósito o verbo concordando com o seu sujeito da oração. Ensinam-se os jovens, esperam-se os heróis. No Brasil, fabricam-se automóveis, ou seja, automóveis são fabricados. Quando o sujeito é indeterminado, precisa-se de professores. A partícula C chama índice de indeterminação do sujeito. E professores é o objeto indireto. E o sujeito é indeterminado. E quando eu digo, no Brasil fabricam-se automóveis, a oração está na voz passiva. Automóveis são fabricados. A partícula C é partícula apassivadora e automóveis é o sujeito da oração na voz passiva. Vamos ainda falar do sujeito. Vamos esgotar o assunto. Não é para decorar nada. É para reconhecê-lo. A insistência minha é o reconhecimento do sujeito da oração. Ele pode ser oracional, pleonástico, anteposto, posposto, inexistente. Sujeito oracional é o sujeito representado por uma oração, uma outra oração, independente, que é o sujeito do primeiro verbo. Consta que todos foram aprovados. Observe essa frase. Consta que todos foram aprovados. Qual é o sujeito do verbo constar? É justamente o que está depois dele, que todos foram aprovados. O erro do aluno, às vezes, é tomar essa oração como objetiva direta. Consta o quê? Que todos foram aprovados. Não. Primeiro, procure o sujeito do verbo constar. O senhor não disse que a aprovação consta nos autos? O senhor não disse que a palavra consta no entendimento público? E aí, o que é que consta? Consta que todos foram aprovados. É certo que podes ausentar-se. O que é certo? Que podes ausentar-se. Não vá me dizer que é objeto direto. Que podes ausentar-se é o sujeito do verbo ser. É certo. Vou dizer, então, algumas orações que nós chamamos de subjetiva, porque elas representam o sujeito da oração. Geralmente é o verbo ser, seguido de um adjetivo. É lícito que partas. Seria oportuno que voltasses. Era normal que adoecesses. É necessário que se cumpra o dever. Também pode ser com verbos unipessoais. Aconteceu que nada compreendes. Aconteceu que nada compreendes. Acresce que ninguém o superou. Basta que se compreenda a lei. Basta que se compreenda a lei. Consta que todos foram aprovados. Convém que te esforces. E, finalmente, a partícula C, apassivando o verbo transitivo direto. Fala-se que Cristo era suavidade. Fala-se que Cristo era suavidade, é falado. Deseja-se que te esforces. Que te esforces é desejado. Pensa-se que tu voltarás um dia,
é pensado. Anuncia-se que houve paz. Percebe, então, essas três oportunidades admite o sujeito oracional. O verbo na terceira pessoa, do singular, basta que, o verbo ser seguido de um adjetivo, é verdade que, e um verbo apassivado pela partícula ser. Dizia-se que ele era um ser normal. Dizia-se. O sujeito pode ser pleonástico, redundante na oração, duplicado, reforçado. Tu, só tu me queres? Isto fascina. É um sujeito pleonástico. O sujeito é anteposto quando colocado antes do verbo e, por isso, colocação normal. Eu diria, a pátria precisa de você. Sujeito à pátria colocado antes do verbo. Mas se o sujeito for colocado depois do verbo, eu digo então um sujeito posposto. Em nome da beleza estética, do concerto oracional, do som, da musicalidade. É possível, então, o que os poetas fazem, colocar o sujeito depois do verbo. Por exemplo, os filhos amam a mãe. O sujeito é a mãe. Não poderia ser os filhos, porque o verbo está no singular. Diria, chegou a primavera. E ao invés de eu dizer o amor venceu o ódio, eu diria, ao ódio venceu o amor. E a frase está clara, e o sujeito é posposto. Sujeito inexistente. Ora, é evidente que isso é uma adaptação da gramática, é um conceito gramatical para dizer algum tipo de oração que se registrou de afirmar inexistência do sujeito. Logicamente é um absurdo, porque se tem um verbo, o verbo se refere a alguma coisa. Se eu digo troveja lá no horizonte, é evidente que esse troveja se refere a alguma coisa. Senão não há oração, não há entendimento. Então, mas a gramática resolveu, em alguns casos, principalmente esses fenômenos meteorológicos, dizer que o sujeito não existe. Meramente por convenção. Meramente por convenção. Então vamos ver alguma coisa. Observe então os fenômenos meteorológicos que eu vou dizer. Chove, amanhece, anoitece, troveja. Pode ser que exista uma metáfora, né? Por exemplo, balas de chumbo choviam em campo de batalha. Quer dizer, é outra coisa. O verbo chover está empregado em outro sentido. Eu amanheço pensando em ti. É outro sentido do verbo amanhecer. Mas ele, significando fenômeno meteorológico, não existe sujeito. Como é o caso também do verbo ser, nessa ideia de tempo. Era uma vez, são 3 horas. Tempo ou fenômeno meteorológico. Ou ainda o verbo haver, não há sujeito. Há festas. No Brasil, havia muitas festas juninas. Então o verbo é inexistente, o sujeito é inexistente. Observe que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Sempre houve boas razões, singular, porque o sujeito é inexistente. Nunca houve ideias melhores, o verbo está no singular, porque o sujeito é inexistente.
Eleições sempre houve, nunca poderá deixar de haver. O verbo no singular. Não seria poderão deixar de haver? Nunca. Não? Porque o verbo é haver, o segundo verbo. Ele concorda. É só quando ele é secundário. É só quando ele poderá deixar de existir. Ou então, hão de existir. Hão de existir eleições. Então, já que você falou, se empregar o verbo existir ao invés do verbo haver, o sujeito é normal. A oração tem sujeito com o qual o verbo concorda. Eleições sempre existiram e sempre vão existir. E o sujeito é eleições. Então, os fenômenos meteorológicos, o tempo, estava frio, estava calor, passava das 4 horas, passava das 3 horas, são sujeitos inexistentes. E por último, o sujeito é agente quando ele pratica a ação. O sol ilumina a terra. Sujeito sol, pratica a ação verbal. Ele é paciente quando ele recebe a ação na voz passiva. A terra é iluminada pelo sol. E, finalmente, ele é agente paciente quando ele pratica e recebe a ação verbal. O imperador se suicidou. Ele praticou a ação e ele recebeu a ação. Sujeito agente e paciente. Quero concluir a aula didática da seguinte maneira. Vamos passar daqui a pouco para um exercício. Quero concluir o seguinte: não é memorização, é raciocínio, pura e simplesmente raciocínio. Vamos pegar o soneto de abertura e vamos ler e fazer um exercício, descobrindo o sujeito da oração. Ao vídeo, Círculo Vicioso de Machado de Assis. Vamos fazer um exercício com o professor. Vamos pensar um pouquinho. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Vamos parar aí. Observa a beleza do soneto de Machado de Assis. Quer dizer, é o indivíduo, ou os seres humanos, que não se conformam com a situação que está. Ou seja, como o povo fala no interior, a galinha do vizinho é mais gorda, o pasto do vizinho tem mais grama, quer dizer, nunca o dele. Então, é sempre os outros que é mais feliz. E agora, então, com a internet, em que o indivíduo viagem, mostra o avião e o hotel, etc. Então, esse círculo vicioso ganhou força hoje. Tem mais de um século, mas ganhou uma força enorme. Quer dizer, o outro que é feliz, eu não. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Se eu perguntasse qual é o sujeito de bailando, observe o seguinte. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. 2 orações. Gemia inquieto vagalume, um inquieto vagalume, bailando no ar. Sujeito de gemia. Pensa um pouquinho. De gemia. Inquieto vagalume. Ele é anteposto ao verbo ou posposto ao verbo? Posposto ao verbo. E qual é o sujeito de bailando? É fácil perceber que é o próprio o inquieto vagalume, só que está subentendido, ele. Não me diga rigorosamente que o sujeito de bailando é inquieto vagalume. Diga ele, o inquieto vagalume. Então, bailando, ele bailando no ar, gemia o inquieto vagalume. Quem me dera. Qual é o sujeito de dera? Quem?
Eu disse que o pronome pode ser sujeito de oração. Quem? Quem me dera que eu fosse uma loura estrela. Fosse sujeito, eu. Subentendido pela flexão verbal. Uma loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Atenção para isso. É matéria de exame vestibular constante. Então, atenção. Olha. Uma loura estrela que arde no eterno azul. Qual é a função desse que? Esse que é pronome relativo. Ele está no lugar de loura estrela. Então, se ele é pronome relativo, aquela loura estrela, a qual loura estrela arde no eterno azul? Então, o sujeito de arde é que. O pronome no lugar de loura estrela. Não erre dizendo que o sujeito de arde é loura estrela. Não, não é. Loura estrela tem uma outra função na oração anterior. É predicativo, lá em cima. E a palavra que, no lugar de loura estrela, é o sujeito da oração. Uma pausa. Suponhamos que eu diga: a rainha da Inglaterra faleceu recentemente. E pergunte o sujeito da oração. E o aluno diz: Elizabeth II. Se diz Elizabeth, é o sujeito da oração? É o sujeito lógico, mas não gramatical. Ele acertou a lógica, a interpretação, mas não gramatical. O gramatical é a rainha da Inglaterra. O outro cognome que você possa dar a ela não é o sujeito, você está entendendo o texto. Mais um exemplo. O poeta dos escravos nasceu na Bahia. Qual é o sujeito da oração? Quem nasceu na Bahia aqui nessa oração? Você diz Castro Alves? Sim, é o sujeito lógico, mas não é o sujeito gramatical. O sujeito gramatical é o poeta dos escravos. Percebe a diferença? Voltemos aqui ao texto de Machado de Assis. Então, ouça. Qual é o sujeito de arde no eterno azul como uma eterna vela? Quem que arde no eterno azul como uma eterna vela? Aquela loura estrela? Sim, mas é um sujeito lógico. Qual é o sujeito gramatical que está escrito? Que, pronome relativo, no lugar daquela loura estrela. Está claro? A estrela, então, que está sendo invejada pelo vagalume, a estrela diz, mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme. Quem fita a lua com ciúme? A estrela, ela. Porque rigorosamente essa estrela desce. Mas a estrela, ela vai dizer, está subentendido, pudesse eu. Então, o sujeito de fitando a estrela, fitando a lua é a estrela, pudesse eu pudesse, sujeito de oração, pudesse eu copiar, pudesse copiar um verbo só, uma expressão verbal. Pudesse eu copiar, o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Quem contemplou suspirosa a fronte amada e bela? Atenção, se você me disser o transparente lume, é o sujeito lógico, mas esse que no lugar de transparente lume, é o sujeito da oração, porque é um pronome relativo. Ouça, pudesse eu copiar o transparente lume, o qual lume da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela.
A lua sempre contempla a fronte amada e bela, os amantes e as mulheres lindas. A janela, a coluna gótica. Gótica é um gênero de arquitetura alta, como por exemplo, em Portugal, o Mosteiro das Batalhas, típico do exemplo gótico, que se dirige aos céus, ao alto, grandioso. Continuando. Então a estrela que foi invejada diz agora: mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume. Agora a lua dizendo: mas a lua fitando o sol com azedume, sujeito de fitando, quem fita o sol com azedume? Ela, a lua. Fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, tivesse eu, quem? Eu. Aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume. Agora cuidado. Agora cuidado. Claridade imortal que toda a luz resume. Ou seja, claridade imortal que resume toda a luz. Então, o sujeito da oração é claridade imortal, representado pelo pronome relativo que. Claridade imortal, a qual claridade imortal resume toda a luz. E luz é objeto direto. Muito bem, mas o sol diz, inclinando a rútila capela, imenso chapéu, imensidão de chapéu. Pesa-me aquela brilhante auréola de Nume. Nume é divindade, auréola de Nume, de divindade. Os deuses pagãos usavam auréolas em sua cabeça. Então, esse Nume é Deus pagão, auréola de Nume. Pesa-me esta brilhante auréola de Nume. Enfara-me esta azul e desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Pesa-me essa brilhante auréola de Nume. Pesa-me. O que pesa-me? Se refere ao quê ou a quem? Esta brilhante auréola de Nume. Sujeito total. E núcleo? Auréola. Enfara-me esta azul e desmedida umbela. O que é que me enfara? Que me deixa azedo, me deixa descontente. Enfara-me esta azul e desmedida umbela. Esta azul e desmedida umbela é o sujeito do verbo enfarar. Qual é o sujeito total? Esta azul e desmedida umbela. Qual é o núcleo? Umbela. No sentido primitivo de guarda-chuva, sombria, uma imensidão no espaço. Por que não nasci eu? Um simples vagalume. Sujeito da oração. Eu, escrito na oração. É o exercício. Inscrevam-se no meu canal no YouTube. Estou divulgando o idioma nacional. Não quero nada em recompensa do meu trabalho, exceto que eu possa ser útil a alguém. Que eu possa ser útil a um aluno que presta vestibular, a um concurso público, a alguém que queira conhecer o idioma nacional. Essa é a minha recompensa. Estou fazendo isso, análise sintática, desde a aula número 82. Quem quer saber do todo, volte à aula 82. Iremos 20 aulas falando sobre análise sintática. A língua portuguesa é bela. Eu vou mostrar a beleza da língua para terminar essa aula, para fechar essa aula, num soneto de Luiz Guimarães Júnior, um poeta parnasiano no final do século XIX e começo do século XX. A Borralheira. Vou ler do meu livro
Literatura, volume 2. Meigos pés pequeninos, delicados, como um duplo lilás. Se os beija-flores vos descobrissem entre as outras flores, que seria de vós, pés adorados? Como dois gêmeos silfos animados, vivos ontem pairar entre os fulgores do baile, ariscos, brancos, tentadores, mas ai de mim, como os mais pés calçado como os demais. Que desacato, disse eu. Vou talhar-lhe um sapato leve, ideal, fantástico, secreto. Ei-lo! Resta saber, anjo faceiro, se acertou na medida o sapateiro. Mimosos pés, calçai este soneto. A minha pátria é a língua portuguesa.